live que eu vou fazer aqui no Instagram com todos vocês. Vamos aqui só esperar que o pessoal entre e espero que aqui a minha internet esteja estável. Ok, que me estejam a ouvir. Então já tenho aqui a Graça. Graça, estás-me a ouvir? Nef Natália. Deixa-me cá ver se estão todos a ouvir. É assim, só me ajudem, confirmem-me se conseguem me ouvir bem. Hoje vou ter aqui uma convidada muito especial, com um testemunho fantástico, maravilhoso. Ela é uma força da natureza, ela é um furacão. Obrigada, Graça. Obrigada, Manuela. Boa noite. Boa noite, Domingos. Então, a Graça está na Suíça. Então digam-me, de onde é que estão a ver? Onde é que vocês estão? Eu neste momento estou na Marinha Grande, Portugal, Marinha Grande. De que zona é que vocês estão? Ontem tivemos connosco aqui um convidado especial, o Zé Carradinha. Também, quem não viu a live dele, vejam. Manuela de Massamá. Então, sejam muito bem-vindos. E a Rosa do Mónaco. Que bom, em várias partes do mundo. Marília. Então, bem-vindos a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Desejo-vos uma noite extraordinária, maravilhosa. Mas independentemente do fuso horário onde vocês estão, mesmo que fosse no Dubai agora, portanto, 8, 9, 10, 11, 12, é meia-noite neste momento, no Dubai. Então, estou no Conselho da Graça, na Marinha Grande, pois é. Então, estou aqui e na viagem para cá, de Lisboa, deixando a da Caparica para aqui, vi haver aqui algumas consequências da tempestade, pá, e de facto é assim, é surreal mesmo, ver as árvores todas caídas, meu Deus do céu. Mas felizmente já passou, já está tudo limpo, já está tudo... Só se vê as árvores partidas, as árvores caídas, tombadas pela raiz, mas já está tudo bem. Então, minhas queridas e meus queridos, vamos ouvir a nossa querida Helena Leonardo. Deixem cá ver se ela já está aqui, para eu a poder convidar a juntar-se aqui a nós. Helena, porque ela vai testemunho, vai partilhar como é que começou e até se calhar como é que fez, porque há pessoas que me perguntam assim, como é que faz, é assim, vamos ter aqui uma conversa de amigas. Helena, ok, já está aqui a entrar. Boa noite, minha querida. Ai, estás boa? Boa noite, tudo bem? Está tudo. E por aí também, pelos Algarves, não é? Pelos Algarves, aqui São Brás de Alportela, ao pé de Faro. E está aí mais quentinho ou está frio? Aqui está um frio. Olha, está frio, está chuva, ai meu Deus. E está aqui um tempinho mesmo de inverno, não é? Parece que voltamos ao inverno. Hoje, primeiro dia de primavera, voltamos ao inverno. Boa noite. Querida Helena, olha, antes de mais, obrigada por teres aceito aqui o convite de estarmos aqui numa live, numa conversa, ok? E também é importante dizer porque esta conversa que nós temos aqui. Porque é sempre bom ouvirem daquilo que eu faço e daquilo que a Helena faz e de todos os convidados que eu tenho aqui, do que é que fazem e porque é que fazem. Porque aquilo que nós vamos falar é essencialmente o empreender com o X39, mas o que é o X39? Mas antes de tudo isto, Helena, conta-me, quem é a Helena? O que é que a Helena faz? O que é que tu fazes? Olha, então, a Helena tem 41 anos, é mãe de dois meninos lindos, uma menina de 13 anos e um menino de 10. Em termos de profissionais, sou profissional de saúde, trabalho portanto, na área da medicina tradicional chinesa,
na parte da osteopatia e também na parte da fisioterapia. Então trabalho numa clínica privada e paralelamente aqui com a nossa grande empresa, aqui numa vertente de marketing de relacionamento, aqui com a nossa LifeWave, que a gente já vai aqui abordar um bocadinho mais à frente, não é? E pronto, e é isto. Esta é a Helena. Muito bem. E diz-me uma coisa, Helena, já trabalhas nessa área há quanto tempo? Olha, iniciei, portanto, neste momento há 11 anos que iniciei, tive durante 10 anos com a minha primeira empresa, onde foi para mim foi a minha escola, a qual sou mesmo muito, muito grata, porque eu na altura estava à procura de algo que melhorasse os meus hábitos alimentares, melhores escolhas saudáveis, etc. E pronto, encontrei esta empresa, da qual tive durante 10 anos, e claro, depois foi uma paixão, não foi uma paixão, porque os nossos resultados impactam outras pessoas e nós começamos a ser uma inspiração para outras pessoas eu adoro desde, portanto, há 11 anos que adoro esta parte de vertente de marketing multinível, de marketing de relacionamento, precisamente por isto, não é? Por causa das relações, por tudo aquilo que nós construímos, por sermos independentes, por termos liberdade de escolha, trabalhar onde nós queremos, com quem queremos, onde queremos, a partir de um telefone, ou seja, a partir de algum equipamento que tenha internet ou mesmo no boca a boca. Então isso para mim dá-me liberdade, porque eu sempre fui muito independente, apesar, eu já trabalho na área da saúde há Há mais de quanto 20 tempo? anos. Era isso que eu te ia Há, perguntar. Há quanto tempo trabalhas na área da saúde? há mais de 20 anos e pronto, eu nunca tive patrões. Eu sempre fui a patroa de mim mesma, não é? Então, precisamente por isto, por causa da liberdade, por causa de eu própria querer fazer os meus horários. Quem tem família é maravilhoso porque nós podemos, a partir de casa, estamos a trabalhar, mas só das nossas crianças saberem que os pais estão connosco, ou seja, os pais estão com eles, é incrível. E esta é a paixão, fora as amizades que nós fazemos, porque eu, apesar de já não estar ligada diretamente à outra empresa, construímos amizades muito bonitas e hoje nós partilhamos. Eu tenho imensas pessoas que partilham aquilo que está a acontecer aqui, a forma como nós estamos aqui a abordar, a nossa abordagem, a nossa estratégia, eu partilho com outras pessoas e elas partilham também, não é? E a nossa amizade não se perde por nós fazermos a transição. Então é incrível, e depois é as amizades que nós também construímos aqui, porque é isto, esta é a magia, não é? É os nossos resultados, que eu não foi diretamente, agora se calhar aqui entrando um bocadinho, como é que eu conhecia a LifeWave, não é? Não foi diretamente por mim, foi através de uma situação desafiante do meu pai, através portanto, eu conheci através de uma amiga que é a Mónica, que também é profissional de saúde, só que ela trabalha mais ligada na vertente dos pós-operatórios. E claro, e nós conhecemos, portanto, estávamos ligadas a outra empresa. E claro, e a nossa amizade continuou. Ela falou-me desta tecnologia inovadora, pioneira no mercado, com resultados impactantes. Mas profissionais de saúde são tramados, não é? Como a gente costuma dizer, porque eu não liguei à primeira. O meu ceticismo da tecnologia falou mais alto. Só que quando eu vi que estava a precisar de uma solução urgente para o meu pai, que na altura, portanto, vai fazer agora 2 anos em abril, ele foi diagnosticado, portanto, há 3 anos que ele foi diagnosticado com demência e ele tomava excesso de medicação, uma coisa por demais. E o que é certo é que nós, em vez de vermos melhorias no meu pai, não víamos, não é? Não víamos cada vez ele mais debilitado, víamos ele cada vez mais
O andar dele era arrastar as perninhas, o falar era já a babar, sempre que se sentava adormecia, até que o corpo dele, não é, com tanta medicação, não aguentou e entrou ali em intoxicação medicamentosa, ao ponto de começar a inchar de forma brutal. Para tu teres noção, Liliana, ele não conseguia abotoar uma camisa, ele não conseguia fechar umas calças, e ali na zona dos gêmeos não passava de tão inchado que as pernas estavam, ele não passava, não se recordava dos meus filhos, há meses que ele não se recordava dos meus filhos, e a coisa não estava bonita, para nós, família envolvente, não é? E depois estava a ter o segundo problema, que era a minha mãe, cuidadora principal dele, que a ver ali o meu pai cada vez mais debilitado, não estava nada a ser fácil, não estava a ser bastante desafiante. E quando nós vimos como família que os médicos não estavam a dar resposta à situação do meu pai, foi nessa altura que eu me recordei daquilo que a Mónica partilhou comigo, que no caso dela tinha tido resultados espetaculares na parte da menopausa. Eu, com 41 anos, graças a Deus ainda não estou nesse momento, então não lhe liguei muito, mas o que é que ficou? Ficou na regeneração celular, ficou numa ativação das nossas células staminais. Ora, eu, não é, profissional, sei bem como é que isso funciona. Hoje em dia, até aprofundei mais a situação, porque às vezes a gente ouve falar nas células staminais, mas ao fim e ao cabo não sabemos bem para que é que servem as nossas células staminais. Então eu aprofundei e, e pronto, e recordei-me do que ela me falou, e foi quando eu entrei em contacto com ela, e eu posso dizer que após 5 dias de aplicação, e aqui um parênteses, não acontece melhorias rápidas em todas as pessoas, porque lá está, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, mas no meu pai, graças a Deus, ele em 5 dias, quando eu vou visitar, portanto, vou visitá-lo à casa dos meus pais, ele abre-me assim a porta de casa, quando eu vejo o sorriso enorme dele, super, super contente, super ativo, a andar de forma ativa, e a pergunta-chave foi, então, vieste sozinha? Não trouxeste os meninos contigo? Pá, e nessa altura caiu uma ficha e hoje ainda me emociono porque realmente foi um momento bastante impactante para mim. E olho para a minha mãe e digo assim, meu Deus, mãe, isto é milagre, isto é milagre. E pronto, e depois, claro, entrei um pouco em histeria, né, como se costuma dizer, telefonei logo à Mónica, ela super assustada, e eu assim, Mónica, não vais acreditar do que é que aconteceu, o meu pai melhorou brutalmente, porque ela assim, ai meu Deus, o que é que aconteceu? No sentido de, querem ver que me fez ainda pior? Foi muito engraçado. E entramos ali as duas, assim, um bocado de dor e digo assim, olha, é assim, eu quero saber de A a Z tudo o que é que está a passar. Eu preciso saber o que é esta tecnologia, de A a Z, tu tens que me explicar. E ela, com um mês, estás a ver, Liliana, com um mês ainda nem sequer tinha, assim, muitos conhecimentos. E ela, pá, olha, é assim, eu não tenho muitos conhecimentos ainda, mas vamos já marcar uma reunião com as pessoas que me também estão a ajudar. E este é o poder também do marketing multinível, é que nós temos sempre alguém que nos dá um apoio, que nos dá uma mão, que nas alturas certas, nos momentos certos. E claro, e depois a perceber a tecnologia, a perceber o impacto na vida das pessoas, a saber os resultados impactantes, ser pioneira no mercado. Eu nunca tinha ouvido falar nada. Quer dizer, mentira, porque posso-te dizer, e pronto, e pouco partilho, que eu comecei a ter mais conhecimento nas células staminais na altura quando, portanto, o meu irmão e a minha cunhada guardaram o cordão umbilical do meu sobrinho, não é? E também quando houve uma situação complicada no pai do meu padrinho de casamento, que ele teve que recorrer às injeções de células staminais. Então foi a partir daí que eu tive assim, algum conhecimento verdadeiro do que eram as células staminais. E quando percebi que de forma natural, não invasiva ao corpo, porque esse também era o meu receio. O meu pai tomava tanta medicação e o meu receio era mais uma coisa entrar no corpo do meu pai, porque isto é o receio de muita gente, não é? Quem toma medicação para determinadas sintomatologias no seu corpo, o receio é esse, mais uma coisa que eu vou introduzir ao meu corpo
Mas não, quando eu percebi que era através da nossa energia, através de algo tão simples como um adesivo que nós aplicamos em pontos determinados do nosso corpo, pontos da acupuntura, e que faz esta magia e que regenera as nossas células, que ativa o peptídeo de cobre tão importante na nossa saúde e no nosso bem-estar, eu digo assim, meu Deus, Mónica, eu preciso de ajudar mais pessoas. Eu preciso saber isto porque eu preciso de ajudar mais pessoas. E esse foi para mim o maior impacto foi, às vezes olhando e pronto, e quando eu revivo o que aconteceu há 2 anos, não há forma de emocionar, porque um, aquilo que nós vivemos como família, quando temos um familiar, cada vez mais, os médicos já não dão a resposta, os medicamentos não lhes fazerem efeitos. E tu vês que às vezes a pessoa principal está a degradar, mas quem está em volta também não está a viver as suas melhores condições. E quando tu vês que a simples melhoria de uma pessoa começa a impactar tantas pessoas à volta e diga assim, meu Deus, quantas filhas, ou quantas esposas, ou esposos, ou não é, maridos, Ou estão mães? nesta condição, como eu vivi, como a minha mãe viveu, como o meu irmão viveu, o meu pai viveu, não é? Quantas pessoas? Então, é uma responsabilidade social e não consigo calar, não consigo, porque não dá. Isto temos que levar ao mundo, os impactos estão a ser tão devastadores, tão maravilhosos, as pessoas que eu tenho tocado, como por exemplo no caso da Dora, não é? Tão conhecido por todos nós. Então Pode entrar partilha aqueles testemunhos que tens sentido que sejam mais impactantes. Antes de partilhar os testemunhos, vou-te pedir aqui assim, como é que tu explicas o que é o X39 para uma criança de 10 anos, ok? E como é que tu explicas o nosso trabalho para uma criança de 15? Olha, é curioso porque os meus filhos, quando têm assim algum problema, pedem-me logo. E eu, pronto, claro que não está documentado para crianças, mas de forma muito, portanto, com muita confiança eu aplico neles. Como é que eu explico para uma criança assim de 8, 9 anos e para uma de 15? Então é algo que vai colocar no teu corpo, vai colocar no teu corpo tudo aquilo vai ordenar tudo o que está em desordem e vai remover toda a dor, toda a inflamação que tu tens. Ponto. Só isto. Não vale a pena É? complicar. Então, quando nos perguntam assim, mas o que é que o X39 faz? Numa cadeia final, ele vai reativar as células estaminais, mas no início, é como a Helena disse, vai retirar a inflamação do corpo. E tu disseste outra coisa também extraordinária, que vai dar energia ao corpo. O que é que tu disseste? Vai repor no corpo tudo aquilo que não está em ordem. Vai Exatamente. ordenar. Porque se nós temos uma dor, uma doença, uma inflamação, é sinónimo, né, que algo não está ordenado. Porque o normal é nós não sentirmos dor. Claro. Aquela questão de já estou velho, tenho dor, isso não é normal. Isso é algo que está desordenado no nosso organismo e por isso é que o sentimos. Então é isto: é remover do nosso corpo tudo aquilo que não nos está a fazer bem e ordenar aquilo que está desordenado. E como é que um pet tão pequenino, ok, consegue ter esses efeitos no nosso organismo? Como é que tu explicas para uma criança, para uma pessoa simples e básico? Porque nós somos feitos de energia. Nós, seres humanos, somos feitos de energia. E às vezes algumas pessoas ficam de energia. Então a gente explica, às vezes com aqueles aparelhos de visão noturna, não é? Na escuridão, que nós vemos são ondas de calor. Então isso é energia. Se nós fizermos assim, o que é que sentimos? Calor na nossa mão, certo? Isso é energia. E então a forma como o adesivo vai atuar no nosso corpo é por fotobiomodulação, através de energia. Nós, quando apanhamos sol, estamos sob o efeito de fotobiomodulação para fixar o cálcio nos nossos ossinhos e promover ali o aumento da vitamina D3.
quando nós, por exemplo, eu em trabalhos, tanto de medicina tradicional chinesa como na parte da fisioterapia, utilizo muito o laser, que estou a fazer fototerapia ali nas pessoas. Então, é isso que eu explico. O adesivo faz isso por fototerapia, porque tem nanocristais orgânicos no adesivo, né? Portanto, eu também. Exatamente. E então, o que é que acontece? Essa película assim de algodãozinho contém nanocristais. Ora, se nós somos de energia, o que vai fazer é uma recaptação para dentro do nosso corpo de determinada onda energética, determinado comprimento de onda, mas daí não, ninguém sabe. Porquê? Porque é ciência, aí é o estudo do nosso CEO, cientista, que levou só 10 anos, não é? A descodificar esta fórmula. E então, desta forma, por fotobiomodulação, nós vamos primariamente ativar os 4.000 genes do nosso corpo, 4.000 genes, e que muitos deles, 9 genes, estão destinados ali na parte da dor, por isso é que muitas pessoas sentem melhorias na dor logo nas primeiras horas, nas primeiras 24, 48, 72 horas, porque é isto que o adesivo faz. E depois, com o prolongar do tempo, vamos começar a ativar o peptídeo de cobre, que é o maior antioxidante que nós temos no corpo. Aliás, ele é o responsável pelo nosso envelhecimento. Quando ele começa a perder a sua atividade, não é? No nosso organismo, isso significa que nós estamos a começar a envelhecer. E então temos algo como a elevação primariamente do peptídeo de cobre, e quando existe então, e aí não é 2 para amanhã, não é o que eu digo, não é 2 para amanhã, não é numa semana, mínimo dos mínimos tem que haver 3 meses. Porque só ao final de 90 dias é que existe um ciclo completo de regeneração celular. Então não podemos, eu digo isto a todas as minhas pessoas, não queiras resultados rápidos. Porque, claro, eu digo o resultado do meu pai, mas eu partilho com todas as pessoas. Cada pessoa é uma pessoa e cada corpo é um corpo. Por o meu pai ter resultados rápidos, isso não significou que houve regeneração total celular, nem pensar nisso. Então, em Claro. termos de cérebro, precisamos pelo menos de 9 meses. Então, um mínimo de 3 meses, e aí já começamos a ter alguma ativação das células staminais, mas para haver reversão nas células, por exemplo, cardiovasculares, precisamos de 6 meses. E se fores, por exemplo, a um fígado, um órgão tão importante que é o nosso maior armazenamento de sanguíneo, é um órgão de sangue, então precisamos de 9 meses. Uau. E muito curioso, a célula estaminal não vai atuar onde nós queremos. Imagina que tu tens um problema de enxaquecas. Imagina. E tu, ocultamente, esperemos que não, mas tens ali um problema de fígado. A célula estaminal vai atuar onde existe maior urgência. E vai ser no teu fígado. E se Mesmo que a pessoa calhar, não saiba. exato, e tu muitas vezes não sabes. E se calhar, tu querias ver era livre a tua dor de cabeça. Pois. Mas ela está a atuar no fígado. Porquê? Porque é onde o corpo detecta, onde a célula estaminal detecta que existe maior urgência para ali poder ser atuado. Então é como um corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros vai aonde? Onde existe maior urgência. E depois vai então aos locais de menor urgência. E a célula estaminal é exatamente isto. Então, olha, eu sou uma apaixonada por esta tecnologia, não consigo. É demais os resultados. E estavas-me a perguntar o quê? E perguntar também, como é que uma profissional de saúde, tu trabalhas fisioterapia, medicina chinesa, como é que uma profissional de saúde olha para esta alternativa que é o marketing de relacionamento, o network marketing, o marketing multinível, como lhe quiserem chamar. Porquê que porque tornaste empreendedora, não é? Porquê? Como? Ai, olha, várias razões. Primeiro, razão principal, primeiro, é como se fosse uma extensão do meu trabalho.
Boa, ok, excelente. Imagina, eu, por exemplo, uma situação de uma prótese, eu trabalho muito com pós-operatórios de próteses, não é? Então, uma situação de um pós-operatório de prótese. Uh, Quando as pessoas aplicam o adesivo, é como se eu, adesivo, tivesse todos os dias a trabalhar no corpo daquela pessoa. Uau. Então, se a pessoa foi prescrita para fazer 12, 15 sessões, que é mais ou menos o normal, 12 a 15 sessões, De quê? eu De vou conseguir acupuntura? acelerar. Diz? Sessões de quê? Estás a falar de sessões de quê? Fisioterapia ou de osteopatia, por exemplo, ou também de medicina tradicional chinesa, como às vezes falamos ali em termos de doenças autoimunes, fibromialgia, trabalho muito com fibromialgia também. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir acelerar a recuperação daquela pessoa Uau. Uhum. com esta tecnologia. Então, é como se fosse uma extensão do meu trabalho. E depois, eu como também trabalho com muitas pessoas que são estrangeiras, essas pessoas, quando vão para os seus países, para a sua localidade, etc., vão poder comprar a tecnologia onde estiverem. Muito bem. E isto é, portanto, em termos profissionais. Segundo, em termos assim pessoais, eu adoro viajar. Eu sempre desejei portanto, um trabalho, algo. Não, a gente não consegue dizer que isto é um trabalho, né? Mas assim, para quem está a ouvir assim de forma inicial, em que eu pudesse integrar a minha família, em que eles pudessem se sentir pertencentes, porque por mais que eu queira, eu não consigo fazer com que os meus filhos se integrem na clínica, não é? É impossível. Não são profissionais de saúde, nem sequer entendem muitas das linguagens que nós utilizamos. Mas aqui eles conseguem integrar-se. Eles conseguem, quando eles ouvem que uma professora ou um colega não está bem, olha, devias usar os adesivos da minha mãe. Que bom. E é muito giro porque eles sentem-se envolventes e depois é a liberdade. Então, quando nós vivemos aqui na parte do Covid, não é? Em que eu não consegui exercer a minha profissão, tive muitos meses parada e então não consegui receber dessa parte. E foi graças ao Uau. multinível, foi graças ao marketing de relacionamento que eu conseguia trazer rendimento para casa. Se eu não Uau. tivesse o multinível nessa altura, a coisa estava feia. Eu não conseguia trazer rendimento. Uau, fantástico. Então, Então diz-me uma coisa, só os profissionais de saúde é que podem trabalhar com o X39? claro que não. Todas as pessoas podem trabalhar. Porquê? Porque é uma partilha. É partilhar a tecnologia. Onde estiverem. Então, mas se eu tiver pessoas na Alemanha, podes trabalhar na Alemanha, 80 países. Estejas tu onde estiveres, com 29,52 cêntimos, 29,52 euros, tu consegues abrir a tua oportunidade em 80 países diferentes. Então isto é incrível. Quando as pessoas conseguem perceber isto, e depois eu posso já agora partilhar aqui uma coisa também contigo. Imagina, na vertente normal, não é, de trabalho, e eu trabalho, portanto, empreendedora independente, não é? Trabalho por minha conta. Se eu for de férias, eu não recebo, eu não tenho subsídios de férias, eu não Uhum. recebo. Se me acontecer alguma coisa, eu não tenho subsídio de doença, não é? Uhum. Bom, Verdade. então o que é que acontece? Eu vou de férias 15 dias. Da parte tradicional eu não recebo. Uhum. Mas as contas familiares continuam a cair. É verdade. A Continuam. luz, a água, continua-se a pagar. E esta parte, quando a gente entende que aqui podemos dar, consoante o tempo que nós temos para dedicar a esta vertente, nós conseguimos usufruir de férias gratuitas, como nós acabámos de chegar das Bahamas, que foi uma viagem incrível, a Miami e Bahamas, e vamos agora para Budapeste também. E que conseguimos não só irmos nós, como levar todas as pessoas que também decidam, tomam a decisão
de querer ganhar este tipo de viagens, como só partilhando a tecnologia com o maior número de pessoas possível. Exatamente. Isto é incrível, aquilo que a empresa nos oferece. E olha que Fantástico. a empresa de onde eu vim era uma empresa fantástica. Adoro tudo. Adorei tudo. Mas esta consegue ter aqui um grande chavão, que eu não Esta vou desvendar. indústria, esta indústria já existe há muito tempo e existem empresas maravilhosas. hum, Existem empresas que são patrocinadas pelo Cristiano Ronaldo dentro desta indústria, empresas muito, muito boas. Agora, sem dúvida, a LifeWave está a subir nos tops. É uma empresa que já tem 20 anos e é interessante que o David Schmidt, quando criou o primeiro patch, que colocou, foi a pedido do governo americano, para a Marinha, para os marinheiros que estavam nos submarinos, ele, entretanto, optou por desenvolver o negócio da LifeWave não no mercado tradicional, e ele optou pelo network marketing, um marketing de relacionamento. E hoje em dia nós podemos usufruir já de uma empresa com 21 anos, uma empresa com um historial fantástico, mas com uma tecnologia que ele patenteou em 2020, que é o X39. E tu estavas a dizer uma coisa, Helena, que quando, no teu caso, tu vais de férias, não é? Tu deixas de ganhar porque és trabalhadora por conta pessoal, não é? Sim, Apesar de trabalhares numa clínica, tu trabalhas por conta própria. sim. Repara só, eu estou a viver no Dubai, já estava lá há um ano e meio, e quando a guerra começou, com esta situação começou e o Dubai começou a ser bombardeado, os UAE começaram a ser bombardeados, eu tive a oportunidade semelhante à pandemia, mas diferente, não é? Bastante diferente, que foi, eu tive o privilégio de agarrar nos meus filhos, no meu marido, no meu telemóvel e sair de casa. E vim para Portugal. E muitas pessoas hoje mantêm-se presas ainda no Dubai. Não é porque veem foguetes a passar, não. Aquilo é extremamente desagradável, é desagradável, é estressante, é angustiante e eu acompanho portugueses que estão lá e têm que se aguentar. A verdade é esta, têm que se aguentar, porque têm trabalhos presenciais, têm que lá estar. Uns conseguem estar em home office, a trabalhar a partir de casa, como fizeram na pandemia. Muitas empresas se reinventaram a trabalhar a partir de casa, mas há pessoas que têm que ir para o Porto, Jebel Ali, têm que ir pessoalmente para o trabalho. E isto é muito, muito complicado. E eu senti isto na pandemia, que foi o trabalhar a partir de casa. E ajudei e continuo, como tu, a ajudar centenas e centenas de pessoas a terem esta alternativa de trabalho. E sabes porquê que tudo isto começou, oh, Helena? Porque Hum. em 2005 eu vi a minha torneira a fechar. Quando entrei no hospital, eu deixei de ganhar. E isso cria-nos uma ansiedade, um sufoco que é desesperante. É desesperante. Então, nós podermos ter esta liberdade. Ninguém está com uma pistola na cabeça, ninguém nos obriga a trabalhar em network marketing ou não trabalhar. Não temos empregados, não temos patrões, só temos a nossa disciplina pessoal e os nossos objetivos pessoais. Eu sei que tu adoras viajar, não é? Então, quando a empresa coloca uma viagem, eu sei que tu estás na frente da fila. Tu estás lá. Olha, Helena, eu gostava imenso de partilhar que amanhã, no Algarve, vai haver uma apresentação pessoal. Queres-me falar sobre isso? Amanhã, para a semana, Ai, para a semana 21. 29, dia 29. Ai, desculpa, 29, exato, 29. Dia 29 vamos ter em Faro, no Hotel Ibis, às 4h30 da tarde. Vamos ter portanto, uma apresentação da tecnologia e também de tudo aquilo da oportunidade da vertente que a empresa nos dá, a vertente de negócio. Portanto, vamos ter testemunhos e vamos ter um casal incrível que vindos do Dubai, que se chama Liliana e Paulo Alves, não sei se conheces. Mas vou-te dizer uma coisa, nós até estamos aqui a ver se a sala não irá ser pequena.
Então estamos aqui a ver, porque estou a ter imensas pessoas que antes de anunciarmos os convidados especiais, elas já queriam ir, porque está a ser incrível o Uau, impacto que que nós bom. estamos a ter aqui na zona com esta tecnologia fantástica, mas mais pessoas ainda, não é? Querem ouvir a vossa história, porque nós viemos aqui de um evento no fim de semana passado incrível. Muitas das pessoas não tiveram a oportunidade de vos ouvir, de vos conhecer, então aqui vão ter a oportunidade, não é, de estar ao vivo e a cores com o Paulo e a Liliana, vindos diretamente do Dubai, e que são os nossos uplines, não é? E que tudo nasceu com vocês e com o Rui, numa conversa de piscina Exatamente. em Miami, que eu tive o privilégio de ir com a minha família lá, não é? Na casa do Conhecer Steve e aquela da Gina. piscina. Exatamente. Então não se esqueçam, dia 29 de março, eu e o Paulo vamos estar em Faro com a Helena, com a equipa e vamos apresentar o X39. Se quiseres ir lá para conheceres esta tecnologia, conheceres esta forma de trabalhares a partir de casa e teres um rendimento extra, conheceres e experimentares o X39, vem ter connosco. Amanhã eu vou estar com o Paulo também no Porto. Ok? Se quiserem saber mais sobre estas moradas, entrem em contato com a pessoa que te convidou para esta live. Porque amanhã vamos estar no Porto e amanhã também vai haver uma apresentação em Lisboa, no IPDJ. Portanto, pede toda a informação que eu sei que estão. Todas as pessoas que estão aqui nesta live ou que te enviaram o link desta live, elas estão aptas para te dar essa informação. Vamos estar no dia 22 também em Orem, este domingo. Vai haver uma apresentação do projeto e vais conhecer o X39 em Orem. 28 de março em Coimbra e 29 de março, portanto, em Faro. Portanto, pede à pessoa que te convidou a morada, os horários, tudo. Mas também, se não puderes estar presencialmente connosco nestes locais, podes ver uma apresentação online, ok? Em Zoom. Às segundas-feiras, às 21h30, temos uma apresentação do projeto e dar-te a conhecer o que é o X39. E às quartas-feiras uma apresentação científica com profissionais de saúde sobre o que é o X39. E pede o link dessas apresentações à pessoa pelo qual tu entraste nesta live, à pessoa que te convidou a veres esta live. Mas também podes ver a gravação, tá bem? Se não puderes estar presente às 21h30, podes ver a gravação. E, Helena, eu queria te fazer uma pergunta, mas olha, acabei por me passar, mas não faz mal. Queria te fazer uma pergunta, mas agora não me lembro. Isto é vida real, portanto, É. eu sei, não tinha aqui escrito, agora não me lembro. Mas não faz mal. Diz-me só uma coisa. Há pouco tu disseste que nós não temos que ser profissionais de saúde para falar, para promover o X39. Ah, já sei. Eu sei que tens testemunhos impactantes na tua equipa. Uhum. Partilha-me pelo menos um testemunho impactante ou dois, como te sentires à vontade, que tenhas sentido na tua equipa que surgiu pela tua partilha. Porque o nosso trabalho, malta, o nosso trabalho é usa, sente e compartilha. Eu uso o X39, eu tenho os meus benefícios. O meu filho Gabriel teve os benefícios dele, isto não é para crianças, mas eu optei usar no meu filho. Epá, e foi uma mudança de vida. E por isso eu hoje estou aqui com vocês. E esta é a cadeia do bem. Nós vamos passando a outras pessoas e a vida delas vai sendo mudada e vai sendo partilhada. Partilha aqui um testemunho comigo. Um ou dois. Olha, tenho tantos, assim, olha, vou partilhar se calhar assim os mais recentes. Vou partilhar aqui uns mais recentes. Por exemplo, tenho aqui um casal que vieram ter comigo, um casal americano, em que ele tem Parkinson e ela tem esclerose lateral amiotrófica. Ela. Posso dizer que ambos tiveram resultados impactantes, portanto, ela já andava assim um pouco corcovada, né? Assim corcunda e tal, ele acamado, e ele tinha uma escara de decúbito, O que é uma pronto, ali escara?
é uma ferida aberta, uma ferida aberta. E o que é certo é que nós colocamos, eu coloquei, né? O X39 ali, 3 dedinhos acima da zona local, não é? De onde estava a ferida aberta, e numa semana conseguimos com que aquela escara cicatrizasse, ou seja, criasse a capinha. É o crosta, pronto, assim, a forma mais leiga a falar. A esposa, em 3 semanas, começou a andar direita. Ela que tinha rigidez muscular, ela começou a sentir os músculos mais soltos, mais relaxados. E ele que tinha, pronto, completamente em termos de cabeça, não focava, ele entendia, mas não conseguia falar. O que é certo é que ele começou a soltar as primeiras palavras com a Uau! esposa. 3 semanas de utilização. Este foi assim um caso assim mais recente, que eu estou aqui a acompanhar há algum tempo. Depois posso dizer assim algo comum, e ela deve estar aqui a assistir com a certeza, que é a Ângela, a minha Ângela, a mais recente brand partner que nós temos e que apenas ali em horas, e foi num evento, portanto ela quis ir ver a oportunidade, porque suscitou de eu viajar tanto, não é? Ela despertou, mas tu só viajas? E então fiz-lhe o convite para ela ir ver o porquê, né, das viagens, um evento presencial, e logo naquele evento eu coloquei-lhe um X39 e ela em poucas horas sentiu logo melhorias na parte da Uau! cervical e na parte também do joelho, que era o que estava ali mais a afetar. Pronto, Uau! depois temos testemunhos como quem quiser ali da Dora, tenho a situação de uma pessoa também, além do meu pai, pois assim partilhei logo no início, portanto há 2 anos, com uma rapariga que ela estava já ela tinha uma hérnia cervical e que já tinha cirurgia marcada. O que é certo é que num mês ela tinha sensação de vidros na mão e tinha dores horríveis, horríveis no braço todo. E o que é certo é que com a utilização de um mês ela deixou de ter essa dor horrível no braço, ao Uau! ponto de desmarcar a cirurgia. Portanto, e estou a dizer que na cervical, porque também tenho vários testemunhos, né? São 2 anos, Liliana, em testemunhos, é muito testemunho já, meus pessoais, não é? E o que é certo é que estou a dizer daqui da cervical porque são das hérnias mais complicadas de se resolver, porque a cirurgia é muito complicada, tem que ser por aqui um corte, etc. Não é normal. Então, são muitos testemunhos impactantes. Posso dizer que agora, ali na semana passada, uma senhora estava cheia de dores na cervical, uma coisa horrível que não conseguia mexer, o pescoço, rige, andava assim em bloco, não é? Como nós costumamos. E ela, ao final de 3 dias, Olha, telefona-me. eu não sei, Estás-me a ouvir? não sei, não sei se conseguem ouvir, estás a ficar aí com os cortes. Então eu não sei, pessoal que me estão a ouvir, conseguem ouvir a Helena? Por ter estado aqui nos cortes. É assim, em relação ao testemunho de Dora, é um Uhum. testemunho fantástico, maravilhoso, que quem quiser ouvir o testemunho da Dora, nós enviamos-vos o link para vocês ouvirem o testemunho da Dora pela boca dela, que é transformador. Foi dos testemunhos mais impactantes que nós ouvimos, porque pede à pessoa que te convidou, está aqui a Manuela, eu não sei se estão a falar como cortes, estavam a sentir cortes, sim, eles também estavam a sentir os seus cortes. Ok, Mas quem quiser o testemunho, entre em contacto com. Agora já está perfeito. Agora já estão a ouvir. Quem quiser ok, ouvir o testemunho da Dora, falem com a pessoa que vos convidou a ouvir esta live para vos enviar o link do testemunho da Dora. Minha querida Helena, para terminar esta live, uma mensagem não é aos profissionais de saúde, é a todos aqueles que querem viver uma vida com mais sentido. Sejam profissionais de saúde, profissionais liberais, quem for. uma mensagem. Olha, eu costumo dizer que o marketing multinível é uma extensão da nossa vida. É uma extensão da nossa vida.
Então, eu tomei a decisão de agarrar este veículo, a LifeWave, para a concretização dos meus sonhos. Porque de outra forma eu não conseguia concretizar os meus sonhos. E eu, desde sempre que sou ambiciosa, desde sempre que penso grande, ao ponto às vezes a minha mãe dizia: Ai, estás a pensar alto, estás a pensar alto. Porque eu sempre tive grande visão, eu não vejo pequeno. Então, aqui eu posso dizer que é uma viagem incrível. Eu desfruto imenso todos os dias. Posso, digo mesmo, eu sou completamente apaixonada de estar aqui nesta empresa. Estou mesmo apaixonada de fazer. É como chegar a casa cansada, sim, e às vezes acabar o dia cansada, porque às vezes acabo muito tarde, porque tenho ali várias reuniões e falo com muitas pessoas, mas sabes, aquele cansaço bom, aquele cansaço de prazer, é um cansaço que nós nos sentimos realizados, Uau, realizados. uau, E às vezes, antes eu não conseguia sentir isso, mas é realizada, como sentisse assim que fiz algo pela humanidade, algo pelo mundo. uau. E é isto. Então aqui, se tomarem a decisão de agarrar nesta empresa, como nós agarramos, tomámos essa decisão e que seja o veículo para a concretização dos sonhos, aquilo que eu vos digo, e é incrível como nós no fim de semana passado eu tive pessoas de 20 anos a pessoas de 60 e tal anos, portanto, nós da nossa equipa, o que eu costumo dizer é tenham coragem de enfrentar, tenham coragem de irem concretizar os vossos sonhos, seja aqui com a LifeWave, seja com o veículo que vocês escolherem, mas tenham a coragem e não desistam. Não desistam da vida, não desistam de evoluir como seres humanos, não desistam de ser melhores como pais, como mães, como filha, irmã. E é isto. E ao fim e ao cabo é aceitar. Porque aquilo que mais nos desafia aqui neste tipo de marketing de relacionamento é aceitar, é a aceitação. É a aceitação que às vezes o outro não quer, é a aceitação que às vezes as pessoas desistem. Então, é como tu dizes muitas vezes, se elas desistem da vida, não vão desistir aqui da oportunidade. Claro que sim. E é aceitar. Mas quando nós entregamos de forma genuína, e não dói. Não há remorso, não há nada. Isto foi uma aprendizagem. Eu tive que aprender. Foram 11 anos de aprendizagem. Muito bem, olha, Helena, muitos parabéns pelo teu trabalho. Estás a fazer um trabalho fantástico, maravilhoso, tu e a tua família, Obrigada. porque é essa cadeia do bem que faz sentido nós trabalharmos. E tudo à volta é transformado. A família é transformada, a nossa qualidade de vida é transformada e aquilo que tu estás a fazer, a forma como estás a fazer o teu trabalho, a tua dedicação, tem-se visto pelos resultados. Porque eu costumo dizer, as pessoas mentem e iludem, mas os resultados não enganam. E os teus resultados inspiram e motivam. E também é isso, malta. Dia 29 de março, não se esqueçam, venham ter connosco. E um beijinho muito, muito, muito grande. E até à próxima live. E obrigada, Helena, por termos estado aqui Obrigada. juntas. Beijinhos para vocês. Obrigada, Liliana. Beijinhos grandes. Beijinhos grandes. Tchau, tchau. Beijinhos.